Bom dia! Bom dia, queridas, queridos e querides. Bom dia! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso Desperte com Poderes. Sejam todas bem-vindas. Hoje o nosso tema é... Bom dia, Lunai! Hoje o nosso tema é cistite, infecção urinária. Bom dia, Rô! Um tema que aparece bastante aqui nos nossos encontros de ginecologia natural. Embora não seja um problema ginecológico, né? Homens e mulheres podem ter. É um problema muito recorrente entre nós mulheres, por uma série de fatores, né? Fatores ambientais, fatores biológicos, fatores psicológicos. Vamos chegando. Vamos chegando. E por que será que as mulheres têm mais incidência de cistites e infecções urinárias, né? Uma vez que esse tipo de desarmonia não é necessariamente ginecológica. Vamos começar falando das diferenças, né? O que é cistite, o que é infecção urinária. E para quem tá aqui pela primeira vez e quiser escrever aqui primeira vez, escreva. Quem tá aqui já e não é a primeira vez, participa dos nossos retiros, dos nossos círculos femininos online, porque as lives aqui são círculos femininos. Escreve aqui, veterana. Quem é veterana aqui sabe, né, que os nossos encontros são círculos femininos. O que são círculos femininos? Mesmo tendo a presença de homens, né? Os círculos femininos podem ter presença de homens e mulheres, mas o andamento dele é feminino, ou seja, é um círculo participativo. O círculo nos lembra que somos mulheres equidistantes do nosso centro, né? Tá todo mundo aí envolvido na sua busca, na sua evolução. E trocando a gente aprende mais. Então convido vocês a trocarem, a contribuírem, a perguntarem. Escrevam aqui as perguntas se eu não for clara em algum ponto. Se eu souber a pergunta eu respondo, se eu não souber buscamos juntas. Então aberto o nosso círculo. Aberta a nossa sequência de lives Desperte com Poderes. Eu perguntei, né, por que será que as mulheres têm mais incidência de infecção urinária e cistite? Tem uma resposta aqui, pela vagina ser mais próxima do ânus também. A nossa uretra também é um pouco mais curta. Então a gente tem mesmo maior incidência, né? Geralmente cistites e infecções urinárias têm a ver com proliferação de bactéria. E se a gente tiver alguma infecção vaginal, pode ir para a uretra. E também pela proximidade do ânus com a vagina. A gente tem que sempre se preocupar em fazer uma higienização de frente para trás, para isso não acontecer. Mas a diferença entre a cistite e a infecção urinária. A cistite é uma infecção geralmente bacteriana e ela acontece na bexiga, enquanto que a infecção urinária pode acontecer em qualquer parte do nosso trato urinário. Pode acontecer na uretra, no rim. Então, a infecção urinária pode ser uma cistite na bexiga, pode ser uma pielonefrite nos rins,
Os gatos estão felizes aqui, ó, correndo para lá e para cá. Esse barulho é de patinha deles, subindo a escada, correndo. Acordaram todo. Pode ser uma pielonefrite, que é uma infecção no rim. Pode ser uma uretrite, que é uma infecção na uretra. Então, na verdade, o que muda é o lugar, né? Uma cistite pode ser, e é, na verdade, uma infecção urinária. Mas os sintomas são muito parecidos, né? Dor na hora de urinar, aquela ardência logo depois que a gente acaba de urinar, que ela sobe, né? Ela é fina, ela vem por dentro. Vontade de fazer xixi, aí chega lá, senta no vaso e não faz xixi, né? Enfim, ardência, cheiro da urina, cor da urina, tudo isso vai nos apontando uma infecção e geralmente uma infecção bacteriana. Eu vou falando aqui, vou ler, e paro em alguns momentos para ler o que vocês estão escrevendo para a gente compartilhar. Uretra, por mais absurdo que pareça, muitas mulheres não sabem se higienizar. Sim, a gente precisa de uma educação, né, para essa higienização. Eu geralmente tenho depois da relação sexual mais intensa. Então, Maria, esse é um dos fatores que a gente precisa ficar atenta. Geralmente as relações íntimas com coito muito prolongadas ou mais intensas podem levar esse atrito forte ao canal vaginal. Se for uma relação vaginal, né? Se for um coito vaginal, esse atrito desenvolve a proliferação de bactérias. As bactérias podem ir para o trato urinário. É super importante a lubrificação no ato sexual. Eu trouxe aqui 2 casos que a gente teve nas rodas de ginecologia natural. Uma delas também tinha cistite sempre depois do ato sexual. E aí, em meditação, a gente descobriu, a gente teve uma pista da causa disso. Vou contar daqui a pouquinho. A cistite recorrente pode ser baixa imunidade? Pode ser baixa imunidade, sim. E essa baixa imunidade tem a ver com lubrificação também. Porque quando a gente tem baixa imunidade, quando a gente tem diminui a lubrificação na região genital, a gente pode baixar a imunidade da região. Então é importante lubrificar, é importante sim. Quem tem cistite recorrente, é super importante aumentar a imunidade. Vou falar aqui mais para frente de ervas e óleos essenciais para aumentar a nossa imunidade. Tem a ver sim. Bom, a cistite, a infecção urinária, ela tem causas físicas, né, biológicas, psicológicas. E a gente precisa ficar atenta, né? O que eu sempre digo aqui nas nossas rodas de ginecologia natural. A ginecologia natural é muito mais do que só não querer tomar remédio. É claro que quem tem cistites, infecções recorrentes, que tomam um antibiótico atrás do outro, a imunidade sofre, a flora do corpo de todos os lugares sofre. Então, o antibiótico ele é muito ingrato, né? Ele nos ajuda a recuperar a saúde, mas por tempo prolongado ou recorrentes, eles vão fazer o contrário, né? Eles vão baixar a nossa imunidade e interferir na nossa flora. Mas não deixa para procurar a ginecologia natural só quando a desordem, a doença já tiver muito manifesta no físico, porque aí a gente não consegue um bom resultado, aí vai precisar da alopatia mesmo. Ginecologia natural é direcionada a todas as mulheres que
querem um mergulho mais profundo na sua intimidade, observar os fatores ambientais, prestar atenção na sua alimentação, no seu estilo de vida, prestar atenção em fatores transgeracionais. Muitas vezes a gente levanta o tapete com a ginecologia natural, com as meditações, e percebe que são dores das nossas ancestrais que estão nos circulando, que estamos carregando. Então, sempre os recursos da ginecologia natural também fazem uma varredura, uma investigação na nossa ancestralidade. Então, percebe que o trato com a ginecologia natural é mais profundo do que só não tomar remédio? A ginecologia natural, ela não está aqui só para tratar dos nossos sintomas. E muitas vezes, quando esses sintomas já estão no físico e eles estão diminuindo a nossa qualidade de vida ou colocando a nossa saúde em risco, a gente vai precisar da alopatia, de recursos cirúrgicos, não vai ter jeito. Mas se você fizer um trabalho preventivo e de autoconhecimento com ela, a gente vai nas causas profundas, emocionais, transgeracionais, e aí a gente cessa os sintomas. Por este aprofundamento, não só porque a erva, o óleo essencial, a prática vai curar o sintoma. Estou sendo clara com relação a isso? Todas aqui estão me entendendo? Todas, todos e todes? O uso da ginecologia natural, ele é para mulheres que buscam autoconhecimento e um aprofundamento na sua ancestralidade e nas causas emocionais e psicossomáticas da desordem física da doença. Não é só para tratar sintoma, tá bem? O sintoma é a consequência e não a causa principal do uso da gineco natural, tá bom, minhas queridas? Que bom, tá claro, que bom. Curiosa do caso, eu sempre me higienizo depois, mas geralmente eu tenho. Vamos falar sobre isso, Maria Carolina. Seria certo falar que a baixa imunidade tem a ver com o trauma da criança interna? Porque a imunidade tem a ver com o timo. Sim, a gente tem uma imunidade física, a gente tem uma imunidade energética. Sempre que eu falo, que eu trago aqui, olha, imunidade daria uma live, tá aí um bom tema, vou até anotar para a gente fazer uma live só sobre isso. Mas o timo tem a ver com a criança interior e tem a ver com a produção dos linfócitos, né? T4, T5, das células T, que são as principais células responsáveis pela nossa imunidade. Tem tudo a ver, Lunay. Uma criança ferida, ela é mais frágil no adulto, né? A imunidade costuma ser mais frágil, mas tem a ver também com a quantidade de Ti, de energia, de essência que a gente tem no nosso corpo. Fazendo a meditação, a captação de Ding, trazendo energia Ding para o corpo, a gente aumenta a nossa imunidade e a nossa vitalidade. Ding vira Ti. Então tem a ver com a criança e tem a ver com a carga transgeracional, porque a energia Ding armazenada no rim tem a ver com a nossa hereditariedade. Então, hereditariedade e criança ferida ou criança curada, super a ver. Essa costura tem super a ver. Ok, sugestão aceita, live sobre imunidade. E aí a gente traz ervas, óleos essenciais e exercícios meditativos, né? Porque ter vitalidade sempre vai aumentar a nossa imunidade. Ter Ding no corpo, né? Ter energia ancestral bem armazenada no rim, vai se transformar em Ti, que é vitalidade, e certamente a nossa imunidade agradece por isso. Depois que fiz a formação com você, faço diariamente a captação de Ding. Raramente adoeço. Olha que bom, que bacana é
esse compartilhamento. Muito obrigada. Jing, segundo o taoísmo, e os gatos continuam a correr. Segundo o taoísmo e a medicina tradicional chinesa, né, que a gente traz para o uso das Yoni Eggs, depois dos 40, todos nós temos que meditar para captar Jing e comer alimentos com muita energia Jing. Exatamente porque a gente vai perdendo essa energia com a idade, né? Mas voltando aqui para cistite, para infecção urinária, agora que vimos a diferença, né, entre as duas, só para fechar esse gancho da Jing. Jing traz muita vitalidade, muita saúde para os rins. Raramente a gente tem infecção urinária depois de trabalhar os rins e a energia Jing. Se associar a captação de Jing com uma meditação de bexiga, que o taoísmo tem meditações para todos os órgãos e vísceras, associando Jing com meditação e o som curativo da bexiga, raramente a gente tem infecção urinária. Muito bem lembrado. Mas enfim, voltando aqui. Vou trazer um caso de infecção urinária, de cistite, de uma mulher muito querida que participava frequentemente conosco das oficinas de vaporização do útero e ginecologia natural. Ela sempre tinha infecção urinária depois da relação sexual. Uma mulher hétero sempre tinha infecção urinária depois da relação sexual. Ela chegou a relatar 7 casos de cistite em 1 ano. Isso pode ser caracterizado como cistite recorrente. Mais de 4 vezes já é caracterizada como cistite recorrente. E aí nós fizemos uma investigação da relação dela com o masculino. Era uma mulher super saudável, não tinha memórias de abuso no corpo. Nós investigamos como era a relação dela com o masculino, com o pai. Investigamos como era a relação dela com o companheiro dela. Essa mulher tinha um companheiro que ela gostava bastante e um relacionamento muito afetuoso e muito bom com esse companheiro. Era um companheiro muito amoroso. E aí, numa das nossas meditações, nós fizemos naquele dia uma meditação de Kali, que é uma meditação que trabalha, que revira muito as nossas raivas. Kali é uma deusa muito irada do Tantra e ela faz uma purificação. A meditação dela traz essa intenção de purificação, especialmente das purificações das nossas águas, das nossas emoções, que tem tudo a ver com bexiga, né, com cistite. Pensa na bexiga. A bexiga é um saquinho que guarda a água que já não serve mais para o nosso corpo. E a água tem a ver com as emoções. Então ela armazena a água que já purificamos, que tem que sair. Ei, meu querido, vai ficar gravada, viu? Você pode assistir depois. Bom trabalho. Assiste depois e comenta aqui. Compartilha, viu, gente? Compartilha com a sua amiga que precisa, que tem infecções recorrentes, né? Compartilha. Enfim, voltando ao caso. Nesta meditação de Kali, ela teve um insight, e isso que é muito interessante dos grupos femininos, né? Nós estamos entre mulheres, e entre mulheres a gente cria um espaço de confiança e um espaço muito seguro. A gente cria uma egrégora. E dentro dessa egrégora a gente tem a segurança para compartilhar. E como o corpo, o nosso corpo, a nossa neurocepção. O que é neurocepção? É tudo aquilo que a gente percebe antes do verbal.
o nosso sistema nervoso tem uma percepção do ambiente, muito antes de chegar no córtex, que é a parte do nosso cérebro que explica, que justifica. A neurocepção, a nossa percepção antes do verbal, o pré-verbal, entende que estamos num lugar seguro, gentil. Então, o corpo nas atividades vai entregando conteúdos. E se a gente tem habilidade em pegar esses conteúdos, a gente tem insights incríveis a respeito de nós mesmas. Foi o que aconteceu com essa mulher no nosso retiro, na nossa vivência. Já tínhamos pesquisado em consulta particular sobre o masculino, a relação dela com o pai, com o masculino, a relação com esse parceiro que ela adora, que é super maravilhoso com ela. Mas este insight ela teve na meditação de Kali no nosso grupo de feminino. Ela teve um insight sobre a raiva, sobre uma coisa que ela tinha raiva. O marido dela é de família árabe, uma família super tradicional, e para eles era muito importante que ela tivesse um filho. E ela ainda é, né? Mas na época era uma mulher mais jovem que não queria ter filhos. Então ela sofria uma pressão muito grande do marido, mais da família do marido, e do marido ela sofria essa pressão de ter um filho. Eles eram casados já há 5 anos e ela estava em plena ascensão de carreira. Não queria ter filhos, mas sofria essa pressão. E internamente ela sentia que o marido também a pressionava e era omisso diante da pressão da família dele para que ela tivesse um filho. E ela sempre batia o pé: não vou ter filho agora, não vou ter filho agora. Essa decisão é uma decisão que eu preciso tomar. Ninguém pode me acelerar nessa decisão de ter filho. Eu não me sinto agora preparada para ser mãe. Eu quero cuidar da minha carreira. Era uma mulher que viajava muito. De fato, ela não engravidava. Ela, inclusive, ela cedeu à pressão, parou de tomar anticoncepcionais, ela usava anticoncepcional. Só que internamente, além dela não querer ter filho, ela sentia raiva do companheiro, porque o companheiro não a protegia dessa pressão familiar, né? Dessa pressão que vinha da família dele para que ela tivesse filho. Foi a cistite recorrente dela começou a acontecer depois dessa pressão. Ela não associava a cistite ao ato sexual, mas sim à raiva que ela tinha internamente, dessa raiva dele, por ele não protegê-la da pressão da família. O corpo dela e o corpo dela também sabiam que ele também queria ter filho e ela não queria ter filho. E a partir daí fizemos um trabalho com a raiva, porque a cistite, a infecção urinária, geralmente está ligado ou à raiva, emoções reprimidas. Se a gente vasculhar, a gente sempre vai encontrar uma irritação por sentir o que está sentindo. É claro que ela não queria ter raiva do companheiro, o companheiro era um companheiro maravilhoso para ela, eles estão casados até hoje. Não tem filhos ainda. Então não era a raiva do companheiro propriamente, mas sim desse episódio, e esse episódio foi forte para ela. Até hoje ela é uma mulher, isso faz uns 4 anos, até hoje ela não teve filhos. Até hoje ela sofre a pressão da família para ter filhos, mas ela sabe lidar melhor com isso. Aí nós incluímos
óleos essenciais, banhos de assento, florais para que ela pudesse trabalhar essa raiva, para que ela pudesse lidar melhor com essa pressão. E associamos florais, florais de Minas, florais para que ela decantasse, né? Decantasse e harmonizasse essa raiva que ela tinha dessa situação em especial. Não é interessante como o nosso corpo avisa? Nós meditamos muito com a raiva. Nesse ponto, as meditações ativas são muito interessantes, porque as meditações te ajudam a expressar. A raiva contida no corpo, ela é expressa, né? Expressada através da meditação. Existem muitas meditações ativas que nos ajudam com a expressão, com a fala, com a expressão da raiva. Porque o que importa é a gente descarregar esta memória de raiva ou de emoção contida que está no corpo. A partir do momento que a gente expressa isso através de uma meditação, e a partir do momento que a gente toma florais, faz os banhos de assento para cuidar da flora, a gente consegue ter uma redução dos sintomas, mas porque a gente trabalhou lá atrás a raiva e a expressão reprimida. Fui clara, minhas amadas? Estamos juntas? Vou ler o que vocês estão escrevendo aqui. Desde que fiz a formação com você, faço diariamente a captação de Jing, raramente adoeço. Ai, eu já tinha lido isso. Obrigada por esse compartilhamento. No seu retiro do Poderes, você ensina a fazer a captação de Jing e você aborda a ginecologia natural? Sim. Nós temos aqui no estúdio oficinas de ginecologia natural e vaporização do útero, onde falamos de ginecologia natural, ervas e óleos essenciais, específicos para os sintomas e para as emoções femininas, para os ciclos também. A gente tem oficina de gineco. Na jornada de Yoni Eggs, a gente tem um módulo e um vídeo só com introdução à ginecologia natural. E no Poderes do Feminino, nós temos, né, no retiro, que é um retiro de um fim de semana, a gente tem práticas de ginecologia natural e práticas de meditação, tanto de captação de Jing, como de aumento de energia vital, como exercícios de expressão, exatamente para a gente ter acesso aos conteúdos que estão no nosso corpo e acesso a práticas que descarregam esses conteúdos. Com isso a gente equilibra o nosso vibracional e o nosso emocional. Meditação é tudo, minha gente. E a gente não precisa virar yogi. São meditações simples que todas nós podemos fazer em casa, inclusive, tá? Então, como é que a gente tem acesso aos nossos conteúdos? Com meditação, com práticas de ginecologia natural, temos as oficinas de ginecologia natural e o encontro Poderes do Feminino. Vamos ter um retiro Poderes do Feminino em Paraty, já temos aqui na bio e na divulgação aqui no nosso feed. Poderes do Feminino 5, 6 e 7 de maio. Talvez precisemos mudar essa data. O espaço de Paraty nos pediu para mudar essa data, porque eles estão com uma organização interna lá, com um trabalho de reestruturação, mas vai acontecer em maio, então fiquem atentas aqui, tá? Novidades aqui no nosso feed e na bio, toda a programação do nosso retiro, tá bom? Então, bem-vindas ao retiro. Que esclarecedor, tô me sentindo em casa. Muito disso acontece comigo. Consigo ver o caminho aparecendo agora e ele está na ginecologia natural, com certeza. Rô, eu sou suspeita a falar, sabe, minha amada? Ginecologia natural
realmente me deu uma centrada muito forte. Eu, inclusive, busquei a ginecologia natural e as Yoni Eggs por causa de uma disfunção renal que a família da minha mãe tem, minha mãe também apresenta. Eu tinha muitas cistites e tinha cálculos renais. Eu obtive uma cura no físico muito intensa com o uso de ginecologia natural e o uso de Yoni Eggs. Eu conto em algumas das lives aí, eu contei sobre o meu processo com Yoni Egg. O médico da minha mãe exigiu exame de todas as filhas dela porque é um problema hereditário, esse problema nos rins que a minha família por parte de mãe tem. Eu vou ser muito honesta com você, não acredito em hereditariedade, eu acredito que a gente tem ressonância com as dores da nossa família, mas como terapeuta vibracional eu acho que a gente pode sair dessa ressonância. Então eu não acredito que a hereditariedade seja assim tão taxativa, sabe, com a gente. Mas enfim, busquei as meditações taoístas dos órgãos e vísceras para trabalhar a saúde do meu rim e da minha bexiga. Usei muito Yoni Eggs, jade e obsidiana. Num ano eu fiz exame, tinha vários cistos renais. No ano seguinte eu já não tinha cistos mais. E cisto não é uma coisa igual cálculo que você expele, sabe? O cisto ele fica lá. Ou ele estaciona ou ele evolui, pode dar até insuficiência renal. Os meus sumiram. E aí eu associei banho de assento, de uxim amarelo, unha de gato, uso de Yoni Eggs. Tomei chá de tintura de almécegas, tudo isso eu mesma fiz em casa. Meditação, erva, banho de assento, óleo essencial. Nunca mais tive infecção urinária e nenhum desconforto renal. Minha mãe tem desconfortos renais desde os 20 anos de idade. Hoje ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. E nós estamos bem saudáveis, eu e minha irmã. Minha irmã tem cálculos, várias vezes expele pedras por aí. Eu nunca tive nenhum problema de cálculo renal, nem de infecção urinária, viu, amada? Então eu posso falar com toda a propriedade porque eu sei no meu corpo o quanto a ginecologia natural e o uso de Yoni Eggs e as meditações fizeram por mim, tá? Claríssima, muito obrigada, Lunay, concordo. O elo familiar precisa ser pelo amor, não pela dor, e decidir não caminhar com a bagagem que não é sua. Exatamente. Meditação e ginecologia natural levanta o tapete, vai tirar a sujeira, e muitas vezes essa sujeira, né, esse conteúdo é transgeracional. E como eu sempre digo aqui nos nossos encontros, no nosso círculo Poderes do Feminino, mulheres não trabalham sozinhas, mulheres são manadas, são leoas. A partir do momento que você ajusta isso no seu corpo, as suas gerações também recebem essa harmonização, as gerações passadas e as gerações futuras. Porque, como dizem sabiamente os índios norte-americanos, o milagre está na fenda do tempo e na fenda das mulheres. Abriu essa fenda, meu amor. Passado, presente e futuro não existe. A gente manda harmonização para frente e para trás. Primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda, ousada. Seja muito bem-vinda. Aqui o nosso círculo feminino é um círculo de compartilhamento, tá? Você pode colocar aqui as suas perguntas, as suas contribuições, sem medo nenhum de estar certa, de estar errada. Se eu souber te responder, eu respondo. Se eu não souber, a gente costura rapidinho essa pergunta e descobrimos juntas, com todas que estão aqui, todas, todos e todes.
tá? É um círculo de compartilhamento. Seja muito bem-vinda ao nosso círculo. Aliás, eu gosto de círculo. Live é só falo daqui, vocês escutam daí, me é bem sem graça. Eu gosto de costurar. Carregar a dor das ancestrais como prova de fidelidade. Pois é, Lunay, o Bert Hellinger fala muito sobre isso, né? Amar ele tem um termo para isso, né? Essa fidelidade. A gente pode ser muito fiel às nossas ancestrais pelo amor e, inclusive, cortando as dores. A gente não precisa mais viver as dores que elas viveram. E certamente elas vão ficar muito felizes de nos ver felizes, porque elas já caminharam para que tenhamos o caminho mais facilitado, né? O caminho delas já nos facilitou demais. Então que sejamos felizes, cortando as dores, inclusive. Coloquei Ioni com você numa vivência linda do poder do feminino. Sim, Andréia, poderes do feminino. Vamos ter poderes do feminino em maio, um retiro bem lindo em Paraty. Fiquem atentas aqui no feed e na bio. Nesse Poderes vai ser uma edição super especial. A Satya Kali, que é uma terapeuta tântrica muito querida, sexóloga, vai estar à frente da condução de um ritual do cacau. Então, nesse Poderes vamos ter o ritual do cacau. Estamos juntos, juntas e juntes. Infecções urinárias, cistites, tem sempre a ver com as nossas emoções reprimidas. É claro que a gente tem fatores, eu falei sempre, né, mas vou corrigir aqui. Geralmente tem a ver com as nossas emoções reprimidas, raivas, dores que a gente guarda e não libera. Ok? A gente precisa considerar, obviamente, os fatores ambientais, alimentação, os fatores biológicos, higiene, tudo isso a gente precisa considerar, né? Porque geralmente as infecções são bacterianas. Trouxe aqui um caso, vou trazer o segundo caso. Uma mulher que tinha infecções urinárias recorrentes também. Na nossa oficina de ginecologia natural, ela relatou 6 infecções no ano. Já caracteriza um quadro de infecção urinária recorrente. E aí, quando começou isso? Ela não sabia dizer, ela tinha infecções urinárias recorrentes desde a adolescência. E através de uma meditação, repito aqui, muitas vezes a gente não tem a nossa consciência ainda não consegue perceber as informações, né? Está ainda tudo muito velado. As meditações, especialmente as meditações ativas, que trazem essa expressão para fora, e os círculos femininos que informam ao corpo, àquela mulher, que o ambiente é seguro, é gentil e que ela pode se soltar. Quando a gente está nesse espaço seguro, o corpo solta as informações, o corpo entrega as emoções. E aí, gentilmente, a gente vai lá, traz essas emoções, esses conteúdos e olha de uma forma muito madura e muito agradecida. Numa meditação, esta mulher se lembrou de uma vez que ela passou por uma situação com a mãe, onde a mãe dizia que o cheiro da Ioni era um cheiro desagradável e a mãe usava perfume na Ioni dela. Olha que coisa. É claro, né, gente? A gente não tá aqui para culpar a mãe,
não vai fazer muito, não vai ajudar muito a gente ir lá naquele lugar e falar para a mãe, não nas terapias corporais. O que vai ajudar é a gente entrar numa meditação forte para descarregar essa raiva, para assumir essa raiva. Ok, eu tenho essa raiva no meu corpo. A partir daqui, vou usar essa raiva como elemento para minha saúde. Vou purificar essa raiva da maneira que eu posso. Ela se lembrou de uma ocasião em que a mãe colocou um perfume na Ioni dela, porque a mãe tinha essa restrição com o cheiro da Ioni. Ela cresceu com a fala de que a Ioni tinha um cheiro desagradável. Quantas de nós mulheres já não ouviu isso, gente? Quem tá aqui, escreve aí para mim. Quantas de nós mulheres já não ouviu adjetivos super rudes para dizer que o cheiro da nossa vagina, da nossa Ioni é um cheiro desagradável? E nessa ocasião onde a mãe colocou perfume na Ioni dela, ela teve uma alergia na Ioni. A Ioni coçava bastante. A partir deste fato, ela começou a desenvolver candidíases recorrentes. Então, a raiva que ela tinha não era com o masculino, nem raiva com a relação íntima, com a relação com penetração. Não tinha nenhum problema com ela, ela fez exames, não tinha nenhuma bactéria. Era uma mulher que cuidava muito da sua higiene. Toda vez que ia ao banheiro fazer o número 2, ela se limpava adequadamente, se lavava. Mas a raiva que ela tinha era desse episódio, onde a mãe espirrou perfume na Ioni. E naquela época ela teve uma alergia, uma coceira forte na Ioni. Esse conteúdo veio para ela numa meditação. E aí, a partir desse conteúdo, e aí o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: como eu acabei de dizer, né? O ambiente seguro entre mulheres, o círculo feminino, as meditações ativas, tudo isso faz com que o nosso corpo expresse, descarregue essas emoções reprimidas. Estar num grupo acolhedor de mulheres também faz com que o corpo se sinta seguro. São informações pré-verbais, né? São as neurocepções, a percepção do sistema nervoso de que ele está seguro. Portanto, que ele pode se expressar. O corpo vai entregando esses conteúdos. O que a gente faz aqui com as terapias corporais, com as meditações, com o uso da ginecologia natural, é tratar esse presente, é tratar o corpo. É lidar com essas emoções que estão aqui no corpo. A gente não precisa voltar àquele episódio lá no passado. Não precisa, em muitos casos, nem devemos. A gente não está voltando no trauma, que é lá atrás. A gente está cuidando da traumatização, que é a informação que este trauma deixou aqui no corpo. E como esse corpo está dizendo para a gente, olha, eu tenho uma memória aqui que está difícil de lidar. No caso dessa mulher, era a manifestação da infecção urinária recorrente. Como a gente cuida desse corpo e dessa informação que está aqui no corpo? No caso dessa mana querida, dessa mulher querida que esteve conosco no encontro de mulheres, usamos a ginecologia natural, as ervas, os óleos essenciais, o banho de assento, florais e fizemos muita meditação ativa.
para que esse corpo possa expressar essa raiva livremente. A partir do momento que o corpo expressa a raiva, essa raiva, né, que ela tinha desse episódio, ele foi liberando as couraças, foi se flexibilizando, foi flexibilizando essas couraças corporais. A partir dessa flexibilização, nós conseguimos uma harmonização e uma diminuição dos sintomas. Então é isso que é interessante. Através das meditações, a gente dá vazão a essas emoções, a essa raiva. A meditação é um espaço seguro para a expressão dessas emoções e dessa raiva presa. O círculo feminino informa ao corpo que ele está nesse espaço seguro, que ele pode entregar esse conteúdo. Então ele entrega. A partir do momento que o corpo entregou esse conteúdo, que a gente olhou com maturidade, trouxe a consciência, aí a gente pode atuar com as ervas, os óleos essenciais, os florais, os exercícios corporais. Estamos juntas, juntos e juntes? Percebem que a meditação, a ginecologia natural, o círculo feminino, tudo isso é um espaço seguro para um mergulho nas causas emocionais, tanto da infecção urinária como da cistite. Ok? Então a gente consegue não só tratar dos sintomas. Vou usar a erva X para diminuir os sintomas Y, mas a gente consegue ir nas causas emocionais. A gente consegue mergulhar nesses conteúdos. Obrigada pelo feedback, Rô. Então, é um caminho de bastante maturidade para enxergar o que o corpo entregar. E a partir daí, aplicar a ginecologia natural. E quais são as ervas e óleos essenciais que a gente pode usar para diminuir os sintomas ou para amenizar os sintomas? Repito aqui o que eu falei no começo da live. Quem não estava no começo da live, vou repetir agora. Quando um sintoma já está no seu físico e ele compromete a tua saúde ou diminui muito a qualidade de vida, é melhor tratar com alopatia. É melhor e é necessário. Não vamos ficar aí segurando os sintomas, ok? Senão isso pode se agravar. Então, não espera estourar um sintoma muito grave no corpo. Atua de forma preventiva. Cuida da tua saúde e não da tua doença. Cuida da tua harmonização. Ginecologia natural não é só para tratar sintoma e não é só para quem não gosta de tomar remédio. Ginecologia natural, meditação, círculo feminino é para quem quer se aprofundar no seu interno, nas causas emocionais daquele sintoma. Um ser consciente é tudo. Muito bom, Lunai, é isso. Não espera estourar forte no físico, porque se vier para o físico vai ter que tomar alopatia. E graças a Deus que temos alopatia, né? Um abençoadinho sintetizou uma molécula num comprimidinho para você tratar do seu sintoma rapidamente. Trata e vem para cá que a gente atua de forma preventiva. Coisas que a gente pode usar. Bom, primeiro beber muita água, minhas irmãs. Tem que beber água, tá? Senão não melhora esse problema de cistite, de infecção urinária. Tem que beber água, bastante água, tá? Não segurar o xixi. Isso é uma das causas que podem irritar o nosso trato urinário. Relações sexuais com coito, especialmente as relações hétero. Hidrata bastante, usa um olhinho de coco que já é bactericida e fungicida ou um lubrificante. O óleo de coco não pode usar se usar camisinha, né? Os óleos comprometem o látex. Então, hidrata bastante.
para que a falta de lubrificação não dê atrito no canal vaginal e contribua com a proliferação de bactérias. Nas relações, nos coitos anais, é importante também observar que a gente não pode tirar do ânus e colocar na vagina. É necessário uma higienização, senão a gente leva as bactérias do ânus para a vagina e isso pode favorecer as infecções urinárias e as cistites. Então, tomar cuidado com a alternância, né? Sair do coito anal para ir para o coito vaginal é super arriscado, tá? É preciso uma higienização. Higienização sempre de frente para trás, sempre da vagina para o ânus. Senão a gente arrasta as bactérias do ânus para a vagina também, e isso contribui com as infecções urinárias e a proliferação de bactérias. Florais. Existem muitos florais para a gente trabalhar o nosso emocional. Raiva, medo, culpa da sexualidade, trato difícil com o masculino, memórias de abuso. Nós temos muitos florais para isso. Então, dependendo do caso, a gente pode sim associar florais. Eu trabalho com os florais de Minas. Existem florais muito incríveis que dão esse suporte para harmonização e para expressão das emoções reprimidas. Lembrando aqui, para quem está entrando agora, seja bem-vinda. Na maioria das vezes, as causas emocionais da cistite e da infecção urinária estão ligadas a emoções reprimidas, as nossas águas paradas, né? Banhos de assento com melaleuca, gotinhas de óleo essencial de melaleuca, bactericida e fungicida. O orégano tem uma propriedade, tem uma fitoquímica que ajuda a combater a Escherichia coli, que é a principal bactéria responsável pela infecção urinária e cistite. Chá de orégano e banho de assento com orégano. O chia amarelo e unha de gato, essas duas ervas associadas no banho de assento já tem comprovação científica de que elas são super funcionais para todas as inflamações de baixo ventre, incluindo miomas, endometrioses, infecções urinárias. Meus gatos estão correndo por aí, continuam. Os barulhos que vocês estão escutando aqui são eles descendo a escada, correndo um atrás do outro. O chia amarelo com unha de gato, essas duas ervas associadas, tá? Tem estudo da Universidade Federal do Amazonas com comprovação científica na associação dessas duas ervas. Na verdade, a comprovação delas é para mioma e endometriose, mas elas também podem cuidar do trato urinário, das infecções de trato, inflamações do trato urinário. Observa, né, se você não tem pedrinhas nos rins, faz um exame, vai ao urologista, porque os cálculos renais, aquelas areinhas, né, que expelimos, também contribuem para a cistite e as infecções urinárias. Para quem chegou agora, dá uma olhadinha no começo da live, eu explico a diferença entre infecção urinária e cistite. Só que já falei cavalinha e cabelo de milho, sabe aquele estigma de milho, aquele cabelinho de milho. Essas duas ervas são diuréticas. Se você tem dificuldade de tomar água, faz de manhã 500 ml de chá, toma bastante cavalinha e chá de estigma de milho, porque essas ervas ajudam na limpeza. Toma bastante chá para fazer bastante xixi. Essas duas ervas são diuréticas, vão te ajudar.
Salsinha para quem não tem anemia. Obrigada pela contribuição, Lunai. Cavalinha, falei aqui, né, da cavalinha. Cavalinha também é muito bom. Salsinha, Lunai tá dando a dica da salsinha para quem não tem anemia. Salsinha também, chá de salsinha. Tomem cuidado com a salsinha porque não pode usar por períodos prolongados, tá? Mas se você fizer hoje um chá de salsinha, amanhã um chá de cavalinha, amanhã um chá de estigma de milho, faz de manhã, bota numa garrafinha, leva contigo. Quem tem cistite tem que diminuir açúcar, derivados de leite. Diminui. Tem que diminuir café e refrigerante, porque eles causam irritação, né, no trato urinário. Percebem como a gente tem muita coisa na ginecologia natural muita coisa de erva, de óleo essencial. Amo ervas, eu também. Cana do brejo, quebra-pedra, olha aí quantas contribuições vocês estão trazendo. Obrigada, também amo, Lunai. Lunai deixando várias ervas aqui, olha que delícia essa costura. Veja como a gente aprende juntas. Cana do brejo eu nunca usei, mas já ouvi falar bastante. Chá de quebra-pedra para quem tem pedrinhas nos rins. Então, olha só que bacana, como é incrível cuidar da saúde. Faz um ritual do chá, né? Faz aquele chá com aquela intenção, bota teu rezo no chá, bota teu intento no chá. Serve, na feitura do chá você já bota o teu intento. Na hora de servir o chazinho, você pega aquela xícara, coloca o teu rezo para tua saúde, para tua imunidade e bebe. Olha só que bacana. Um chá encantado, bota encanto no teu chá. A erva já é encantada por si só. A erva e o óleo essencial. Você está lidando com um ser encantado? Imagina, um ser encantado escutando o teu rezo, entrando no teu corpo. Faz toda a diferença o ritual do chá? Claro que faz, somos rezadeiras por essência. Pega esse ser encantado que está na tua mão, esse deva, né? Toda planta tem um deva, um Deus que está ali encantando. Conversa com esse deva, cuida da tua saúde, minha irmã, meu irmão. Cuida da tua autoestima. É disso que a ginecologia natural fala. Se conecta com a tua família espiritual através do teu chá, através do teu banho de assento. É muito mais que cuidar dos sintomas. É um trabalho de conexão profundo. E você vai ver com certeza os resultados. Faz o teu milagre. Faz o teu milagre com o teu rezo, tá bem? Meus amados, minhas amadas, minhas amadas, tô aqui, ó, olhando, o tempo tá acabando. Muito, muito, muito obrigada pela costura, pelas sugestões das ervas que vocês deixaram, pelas contribuições todas, por esse círculo que a gente faz 7h30 da manhã, daqui 15 dias tem mais. Quem quiser me deixar sugestão de tema, a gente já tem uma sugestão aqui, ó. Vamos fazer uma live sobre a nossa intuição e a nossa imunidade. Uma coisa tem muito a ver com a outra, a nossa criança interior. Para encerrar a nossa live, vou falar rapidinho aqui da agenda. Dia 16, domingo, curso de massagem tântrica para mulheres. No curso a gente vai aprender meditações e exercícios para aumentar a nossa sensibilidade. Depois massagem tântrica. Yoni massagem, que é a massagem na mulher, e Lingam massagem, que é a massagem no homem, com a participação do Bruno, que é um terapeuta incrível para as mulheres. Mulher hétero, mulher homo, vai aprender Lingam e Yoni massagem. Então vem que você vai aprender as duas massagens para trocar com o seu afeto. E
Em maio, Poderes do Feminino, retiro de um fim de semana em Paraty, Rio de Janeiro, um círculo lindo para a gente se encontrar. Fiquem ligadas aqui nas novidades, tá? Maio, retiro tântrico para mulheres, Poderes do Feminino em Paraty, Rio de Janeiro. Muito obrigada, que Deus a abençoe grandemente. A você também, Rô. Lunai, uma planta que tem na maioria das casas é o lambari, erva maravilhosa para tratar tudo isso. Olha só, sugestão da Lunai, eu não conheço lambari, vou estudar melhor sobre ela, Lunai, muito obrigada, viu? Obrigada, minhas queridas, um lindo dia para vocês, um beijo enorme e até a próxima.